20. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade lhe digo, que se tiver fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Nada lhe será impossível. Fecha teus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai, Senhor, em nome de Jesus nós oramos pela Tua palavra, essa qual nós acabamos de ler aqui no Teu altar. Deus amado e querido, nós te pedimos para que Teu Espírito Santo este fale através de mim, que não venha a ser mais eu, mas que toda a Tua igreja possa ouvir e entender a voz que vem do céu, aquilo que o céu quer para as nossas vidas nessa noite. Então fala conosco, ó Espírito Santo, não se recusa, mas fala em cada coração, pois a partir de agora está abertos e atentos nossos ouvidos à pregação desse lugar. Nos abençoa nessa noite, ó Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, é bem forte. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Quando já começaram a ficar abençoados, diga amém. E o tema da nossa mensagem nessa noite é: a fé que move montanhas. A fé que move montanhas. Vamos repetir comigo no 3? 1, 2, 3. A fé que move montanhas. Que legal. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: a tua fé move montanhas. Diga para ele aí. Meu irmão, Jesus, ele para, diante dos seus discípulos, e os discípulos estavam confusos, porque naquele momento ali, os discípulos foram orar por alguém que estava endemoniado. E quando eles oraram, naquele período ali, naquele momento, oraram e não conseguiram, Jesus, ele foi lá, de encontro àquele homem endemoniado, e expulsou todo o mal da vida daquele homem. E aí os discípulos olharam para Jesus e começaram a se perguntar: como assim, Jesus? E por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Por que nós não conseguimos usar a nossa fé? Por que nós não conseguimos, através do Teu nome, expulsar esses demônios? Afastar esse mal da vida desse homem? Por que nós não conseguimos? Aí Jesus respondeu: por causa da sua pouca fé. Diga misericórdia. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: sem fé não tem como agradar a Deus. Diga para ele aí. E aí, meu irmão, aqueles discípulos estavam andando lado a lado com Jesus. Aqueles discípulos, eles estavam todos os dias acordando com Jesus, almoçando com o mestre, indo dormir com ele. E aí naquele meu período ali, eles estavam aprendendo como usar a sua fé, usando assim o nome de Jesus para vencer todo o mal. E quando eles estavam aprendendo aquilo ali, eles começaram a usar. E quando eles foram usar o nome de Jesus para expulsar aquele mal, eles não conseguiram. Eles tentaram e não conseguiram. E Jesus chegou lá, colocou a mão rapidamente, expulsou aquele mal, venceu aquela barreira, destruiu aquilo que estava impedindo daquele homem ser feliz. Aí, meu irmão, a gente se pergunta, igual os discípulos se perguntaram naquele dia: mas Jesus, por que nós não conseguimos vencer? E Jesus falou: por causa da sua pouca fé. Irmão, já imaginou Jesus olhando para mim e para você? E a gente está lá em oração: Deus abençoa, Deus cura, Senhor liberta, Senhor chega com providência aqui, Deus chega com providência ali. E a gente estamos lá orando,
E aí Deus olha para a gente assim, ó, sabe por que vocês não estão conseguindo? Sabe por que a vitória não está vindo? Por causa da sua pouca fé. Olha, meu irmão, eu acho que se ele descesse aqui, né, como ele está aqui em glória, mas se ele descesse aqui, numa nuvem, olhasse para você e dissesse, olha, sabe por que você não vence? Por causa da sua pouca fé. Meu irmão, a gente ia dizer assim, mas Deus, como assim? Eu oro, eu busco, eu jejum, eu estou nos cultos todos os domingos, dia de quinta-feira, como assim pouca fé? Meu irmão, ele fala que se nós tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer a esse monte, sai daqui e vai para ali. Aí você fica se perguntando, mas pastor, como assim eu tenho muita fé? E como assim eu vou falar para o monte? Como assim os discípulos iam falar para o monte? Como assim? Será que realmente eu posso dizer para um morro, para uma montanha, sai daqui e vai para ali que ela vai? Jesus não estava falando de forma física aquele monte, mas era em formato literal. Ele estava falando de forma espiritual para a gente vencer os montes que tem se colocado perante a mim e você, amém? Os montes não eram montes verdadeiros. Talvez até Jesus apontou para o monte e diz, ó, se vocês tiverem fé, vocês vão dizer, aquele monte ali, ó, sai dali e vai para lá. Talvez Jesus falou assim, para que os discípulos olhassem para o monte e dissessem, uau, eu tenho que ter muita fé para fazer algo como esse, porque eu vou morrer de falar aqui, sai daqui monte, vai para ali monte, e o monte não vai. Talvez Jesus apontou para o monte para falar para os discípulos que eles deviam ter fé, mas Jesus não estava falando sobre o monte, pois os discípulos não estavam tentando mover o monte. Os discípulos estavam tentando libertar um homem que havia sofrido ali, estava sofrendo ali, pela uma perturbação espiritual, amém? Então logo Jesus não estava falando de forma física, mas estava falando de forma espiritual. Diga para o teu irmão, diga assim, ó, o teu problema não é físico, é espiritual. Fala para ele aí. Certa vez, eu estava conversando com uma pessoa e eu estava dando uma direção para ela, porque muitas vezes a gente acha que o problema é físico e não é espiritual. E muitas das vezes nós achamos que o problema é espiritual e não é físico, amém? E aí como definir o que é físico e o que é espiritual? A gente temos que parar, meu irmão, e temos que entender aonde é que nós estamos errando. Se nós estamos errando no físico, é problema físico. Mas se nós estamos falhos no espiritual, meu irmão, é espiritual esse problema. E como é que a gente vai descobrir? Eu estava conversando com essa pessoa, e na nossa conversa ela estava perreada, perturbada, né, sobre a vida financeira dela. E aí eu chamei ela para perto e comecei a falar, olha, escuta só. Problemas financeiros, existem dois tipos de problemas financeiros. Aquele que é espiritual e aquele que realmente é físico. Ah, mas eu tenho feito de tudo para ganhar, eu tenho feito isso, corrida atrás e tal e tal. Se você está fazendo a sua parte física e não está dando certo, esse problema é espiritual. Mas se você não está usando da sua fé para vencer as lutas espirituais, esse problema vai se tornar físico. Pastor, embolou tudo agora, como entender, meu irmão? Escuta só. Essa pessoa estava com um problema e aí o problema era dívida. A Bíblia nos fala, à luz da palavra de Deus, que nós não devemos pedir emprestado nada ao nosso irmão. Pelo contrário, né? Nós devemos até emprestar, não pedir emprestado. Por que a Bíblia fala isso? Porque quando nós adiantamos o processo, nós estamos dizendo assim, olha, eu não confio em ti, Deus, eu confio naquilo que eu estou fazendo. Aí tem gente que ganha um salário mínimo, escuta, um salário mínimo e faz dívida de 2 salários mínimos. Quem está entendendo, diga amém. Vai morrer de orar, viu, irmão Cosmo? Vai morrer de orar. Vai calejar os joelhos de oração.
vai jejuar 40 dias e 40 noites, vai sair bem maguinho da igreja, de tanto jejuar, para Deus pagar essa conta. E não vai dar certo. Por quê? Porque não é mais espiritual, é físico esse problema. Foi ele que entrou por esse abismo de dívidas, mesmo sabendo que não conseguia pagar. A Bíblia fala o seguinte: quando você vai erguer um prédio, uma torre, calcula-se primeiro quanto vai se gastar. Para quê? Para não chegar na metade do caminho e não ter mais como fazer, e as pessoas ficam lá de fora olhando para você e mangando: olha, tá vendo aquele homem, tá vendo aquela mulher, começou e não pode terminar. Você está entendendo? Diga amém. Então existe sim problemas financeiros que é espirituais, mas existe também os problemas financeiros que é nós mesmos que procuramos fazer. É nós mesmos que se metemos em dívidas que a gente vê que não pode pagar. E aí a gente vai orar para Deus pagar, Ele não vai pagar. Amém? E da mesma forma, meu irmão, é no nosso casamento, é na nossa escola, é no nosso estudo, é no nosso trabalho. Meu irmão, tem gente que está um bocado de jovem aqui, né? Tem jovens que quer passar em um concurso, ou quer arrumar um emprego bom, ou quer ser um chefe de uma empresa, ou quer se tornar um gerente, mas sabe o que ele faz? É o dia todo sentado no sofá, assistindo TikTok, assistindo Kawaii, não quer pegar um livro para estudar. Tem gente que diz assim: Senhor, me dá poder, me dá unção, não abre a Bíblia para ler, não ora, não tem tempo com Deus, não canta um louvor. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes, meu irmão, é nós que temos que buscar aquilo que nós precisamos para a nossa vida. E a gente buscando, existem duas formas de buscar: no mundo físico e no mundo espiritual. Quando Jesus fala, ergue esse monte daqui e coloca ali, Ele está fazendo assim, ó, que nada é impossível para aquele que crê. Se você crê e confiar, o mundo espiritual Ele vai te abençoar. Diga glória a Jesus. Pastor, eu tenho feito de tudo, Jesus está vendo a minha luta, não foi eu que busquei essa luta, não foi eu que entrei nesse abismo, não é eu que estou procurando, Deus está vendo tudo. Meu irmão, é problema espiritual. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar mais, que Deus vai abençoar e Deus vai livrar de todo o mal, amém? Pastor, foi eu que entrei por esse buraco, eu sei, então é você que vai ter que dar um jeito de sair. Deus vai te ajudar, vai, te mostrando o caminho certo para você sair, mas Ele não vai tirar você dali e colocar no outro lugar, porque foi você que quis ir para ali, amém? Olha para o teu irmão, diga assim para ele: não fique com medo não, viu, irmão? Jesus vai te pegar. Diga para ele aí. A montanha, ela pode ser em sentido figurado, mas essas montanhas, maioria das vezes, são espirituais. E como é que nós vencemos essas montanhas espirituais? Através da nossa fé. Amém? Como é que a gente vence? Através de quê? Olha para o teu irmão e diga assim: tenha fé, meu irmão. Fala para ele aí. Através da fé, meu irmão. Os discípulos pararam e disseram: Jesus, mas como assim eu não consigo? Porque a fé de vocês está pequenininha demais. Vocês precisam ter mais fé. Vocês precisam aumentar a sua fé. Meu irmão, a fé é uma ferramenta poderosa para a gente vencer qualquer mal, para a gente vencer qualquer montanha, qualquer barreira. A fé é uma ferramenta fundamental, espiritual e poderosa, que nos faz vencer, romper. Tem até o hino que fala, né? Rompendo em fé. Aí como é o resto? Minha vida se revestirá do seu poder. Como? Rompendo em fé. Nós precisamos romper em fé. Quando nós rompemos em fé, nós estamos dizendo, sabe o quê? A minha limitação é uma. Meu limite é aqui. Mas só que para Deus não tem limite. Então eu vou usar da minha fé. E Deus vai vencer por mim, porque eu tenho certeza que Ele vai vencer. Deus vai vencer esse gigante. Deus vai derrubar essa montanha. Deus vai me fazer passar por lugares perigosos. E eu vou passar, assim como diz o Salmo 91. 1000 vai cair da direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu vou continuar, vou prosseguir, eu vou vencer. Diga amém.
mas só através da fé. Só através da fé. Nós só movemos montanhas espirituais através da fé. Aí você vê um grande problema na sua vida, na sua frente, igual os discípulos viram. Jesus aponta para o monte, os discípulos veem o monte. Aí Jesus diz assim: olha, se tu tiver fé, tu move esse monte daqui para lá. Aí lá vai os discípulos, treinando com Carlinhos. Está lá os discípulos, Pedro, João, Tiago, está Carlinhos, está Vinícius, tudo treinando, né? Fisicamente, para pegar o monte, e arrancar ele dali, ó tio Cuca, arrancar o monte, jogar do outro lado. Será que vai conseguir, meu irmão? Vai não, né? Mas quando Jesus olha para o monte, ele estava falando para aquilo que parou os discípulos de vencer naquele dia. Os discípulos estavam tentando vencer o mal na vida daquele homem, e Jesus disse: olha, para tu vencer essas coisas, essas barreiras, esses montes que aparecem na tua vida, você tem que ter mais fé. Você tem que aumentar a tua fé. Aí eu pergunto, como é que a gente vai fazer para aumentar a nossa fé? A gente tem feito tantas coisas perante Deus, e a gente tem visto tanto problema, tanta montanha se levantar, que muitas vezes a gente olha e até desiste. Tem gente que desiste, viu, irmã Juliana? Tem gente que para assim e diz: eu não aguento mais, eu não consigo mais, aqui eu desisto, parei. E Jesus está lá do céu olhando: ei, se tu continuar mais um pouquinho, eu vou te dar vitória. Mas eu quero ver a tua fé, eu quero ver o teu coração, eu quero ver a tua confiança. Diga glória a Jesus. O irmão Cosme pregou semana passada sobre Jó. Quem se lembra? Pregou sobre Jó. E olha, meu irmão, aonde Jó foi parar. Olha o abismo que Jó caiu. Não foi ele que entrou, mas ele foi caindo, a vida foi levando ele para lá. Deus foi permitindo ele descer, foi descendo. Chegou um momento que ele não tinha mais nem força. E aí o que acontece? Ele não perde a sua fé no Deus que lhe criou. E diz: olha, eu vim, nu voltarei. Eu não trouxe nada dessa terra, e dessa terra também não vou levar nada. Então do jeito que eu vim, eu também vou voltar. Deus criou, Deus me fez, Ele me formou, Ele é o Todo-Poderoso, pronto e acabou. Não perca a minha fé naquele que me criou. Quando ele disse isso, que ele começou a orar pelos seus amigos: ó Deus, já que eu estou nessa situação, vou orar pelo meu amigo, orar por ele, vai lá, abençoa ele, vai lá, fortalece ele, dá mais ânimo a ele, dá mais sabedoria, Senhor, abre a mente dessa pessoa, abre o ouvido, o coração, para ele entender o poder do teu reino, vai abençoando, Deus. E quando ele vai orando pelos seus amigos, Deus começa a restituir na sua vida 2 vezes mais. Diga glória a Jesus. Na conversa que eu estava tendo com essa jovem, eu estava dizendo: olha, você tem que observar aonde está essa montanha. Você tem que observar que montanha é essa. Será que essa montanha você tem que tirar você mesmo? Ou será que essa montanha só Deus pode tirar por você? Se essa montanha é só Deus que pode tirar por você, você tem que utilizar da sua fé. Você tem que usar a sua fé. E meu irmão, como é que nós vamos fazer para aumentar a nossa fé? Acreditando naquele que tem todo poder. Jó acreditou naquele que tem todo o poder até o último instante ali da sua vida. Não duvidou de forma alguma do poder de Deus. Você não pode duvidar de forma alguma do poder do seu Deus. Você não pode duvidar, meu irmão. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: ó, não duvides do poder do Senhor. Fala para ele aí. Sabe por quê? Porque essa é uma chave que o céu se move quando você confia naquele que te chamou. Essa é uma chave, meu irmão, que o céu se alegra quando você está passando por uma dificuldade e você enxerga um monte na sua frente e você diz: meu Deus, um monte se levantou, como eu faço para prosseguir?
eu não vou parar, eu vou continuar acreditando naquele que me colocou aqui. Eu vou continuar confiando naquele que me pôs aqui, pois eu tenho certeza de que se Ele me colocou aqui, Ele é fiel para me tirar também dessa situação. E você vai continuando confiando em Deus, e o céu vai olhando, se alegra pela tua fé e diz: ei, vamos dar vitória àquele homem, vamos dar vitória àquela mulher, àquele jovem, porque ele foi até o fim confiando no Todo-Poderoso. Diga glória a Jesus. Se você confia no Todo-Poderoso, meu irmão, dá uma salva de palmas bem forte para Ele aí. Aleluia, glória a Deus. Deus é o Todo-Poderoso e nós precisamos confiar nele, sem duvidar. Assim como diz a palavra do Senhor: se você crer sem duvidar, crendo, já recebestes. Então, meu irmão, nada é impossível àquele que crê. Quem está entendendo, diga amém. Outra coisa que te faz vencer e mover os montes é perseverar na oração. Porque os montes, como eu falei, não são físicos, mas são espirituais. E aí como é que você move ele? Perseverando em oração. Você ora hoje, o monte continua lá. Aí você vai parar de orar. É assim, Daniel? O problema está lá, surgiu o problema. Você vai orar hoje, o problema continua lá e você para de orar. É assim? Para de orar? É? Você persevera em oração. Você continua em oração. Amanhã você ora de novo. O problema continua a insistir. Amanhã eu vou orar de novo. Se depois da manhã continuar, eu vou continuar orando até esse monte ser removido da minha vida. Diga glória a Jesus. Meu irmão, todos nós, existem coisas que acontecem que não foi a gente que pediu, não foi a gente que correu atrás, que buscou. Às vezes acontece, nós entramos em alguns problemas, às vezes uma cilada, às vezes nós entramos em um conflito dentro da nossa família, um conflito no nosso casamento, um conflito na nossa escola, um conflito nos nossos estudos, no nosso trabalho, não sei. Nós entramos ali sem pedir, e quando a gente está lá, a gente olha e diz: meu Deus, o que vai acontecer agora? Eu preciso pedir ao céu para que Ele se mova a meu favor e me livre desse problema, me livre dessas aflições, me livre desse monte que se levantou na minha frente. E aí nós começamos a orar. Oramos hoje. O problema continua? Vamos orar amanhã mais uma vez. O problema continuou? Vamos continuar em oração. Vamos orando, perseverando em oração. Porque quanto mais a gente ora, mais o céu olha e diz assim: este homem e esta mulher são perseverantes na fé. Esse homem e essa mulher persevera na oração. Vamos dar vitória a ele. Diga a glória a Jesus. Como é que você vence os montes da sua vida? Perseverando em orar. Como é que nós também conseguimos vencer esses montes? Ouvindo a voz do nosso, porque Ele vai nos dar a direção correta. Os discípulos perguntaram: mestre, como assim nós não conseguimos? Aí Jesus vai lá e responde. Quando você ora ao céu, você está perguntando: Deus, como assim? E quando Deus começa a responder, você precisa ouvir e entender a voz dEle. Porque muitas vezes tem gente, sabe o que acontece? Ora, diz assim: Deus, como eu vou vencer? É quando o céu vai responder, ela fala: não, acho que eu vou fazer, sabe o quê? Vou começar por aqui. Meu irmão, espera o céu responder. Vou esperar nada, eu já orei, eu acho que essa é a vontade de Deus, eu acho que isso aqui é a vontade de Deus, vou começar a fazer. Meu irmão, mas tu não orou hoje, tu já vai fazer. Não, mas Deus, a resposta de Deus é essa mesmo, eu tenho certeza. Por isso que Ele não respondeu nada, porque a resposta é essa mesmo. Você está indo sozinho, viu? Não vai sozinho. É perigoso andar só. Quem está entendendo, diga amém. Moisés, quando estava no deserto, chegou um período que Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, daí para frente tu vai e tu guia meu povo. Eu vou ficar aqui, tá bom? Você vai e guia meu povo. O que Moisés falou? Não, Deus, vou sozinho não. Eu não vou se o Senhor não for conosco. Eu não vou se o Senhor não for na minha frente, me guiando, me mostrando o caminho e a direção certa a seguir.
Não vou, Deus, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Amém? Tem gente que ora, diz assim: Deus, vem comigo, Senhor. Aí vai na frente, né? Chega, Deus, vem comigo. Aí vai na frente e quer que Deus acompanhe. Quem está entendendo, diga amém. Não é dessa maneira que acontece. Nós temos que dizer assim: Senhor, vem comigo, mas vai na minha frente. Não deixa eu caminhar só. Não deixa eu estar só. Não deixa, Senhor, eu passar por lugares sem a tua presença. A arca naquela época representava a presença de Deus. Quando os levitas pegavam a arca e Moisés dizia assim, ó: vamos marchar. Os levitas pegavam a arca e a arca ia lá atrás e o povo ia na frente. Era assim? Não. A arca ia lá na frente e o povo vinha atrás. Por quê? Porque a arca para eles representava a presença de Deus. Então Deus teria que ir na frente. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Jamais queira ir na frente e esperar que Deus venha te acompanhar, meu irmão. Não acontece. Você está sozinho. Peça para que Deus vá na frente. Porque quando Ele vai na frente, meu irmão, você já está vencendo. Diga glória a Jesus. Quando Ele já vai na frente, meu irmão, os montes já vão se desmanchando com o poder e a glória do Senhor. Diga glória a Jesus. Quando você diz assim: Senhor, eu vou, mas o Senhor precisa ir na minha frente, creia que as montanhas vão ser destruídas, derrubadas e você vai vencer. Diga glória a Jesus. Como ouvir a voz de Deus? Parando para escutar aquilo que o céu tem a dizer para a tua vida. Como é que nós escutamos a voz de Deus? Existem várias formas da gente ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus, eu vou citar aqui umas, bem rapidinho. Nós ouvimos a voz de Deus, sabe como? Através de sonhos. Quem sabia, diga amém. Olha para o teu irmão e diga assim, ó: Deus fala através de sonhos. Diga aí para ele. Como ouvir a voz de Deus? Através de visões. Deus te mostra visões também, Ele fala com você. Como ouvir a voz de Deus? De forma audível, de forma que você consegue ouvir. Deus fala com você de forma que você ouve também. Às vezes você está num lugar quando pensa que não, Deus, pum, sopra no teu ouvido e você para assim, olha, meu Deus, foi o Senhor que falou comigo, eu tenho certeza. Deixa eu contar um testemunho bem rapidinho aqui para vocês. No tempo que eu me desviei dos caminhos do Senhor, o Espírito Santo me acompanhava. Ele não deixava eu só. E aí quando eu ia errar, em alguma coisa eu ia errar, eu sabia que aquilo era pecado, eu ia pecar mesmo. Quando eu ia pecar, quando eu ia errar, o que é que Deus falava? Não faça isso. Meu irmão, tinha dias de que quando Deus falava era tão forte a voz dele no meu ouvido, escuta só, que eu fazia assim, ó, estava na mesa, o cara colocou lá uma cerveja, quando eu pegava na cerveja, o Espírito Santo dizia assim, ó: não toca. Meu irmão, tinha dia que eu fazia assim, ó, eu olhava para trás para saber quem tinha falado comigo. E quando eu olhava que eu vi que não tinha ninguém, eu dizia: é o Espírito Santo de Deus. Ele falava de novo, e se eu tocasse, ele ia embora, e não falava mais. Amém? Então Deus também fala conosco de forma audível, que a gente possa escutar. Amém? Como é que Deus fala com a gente pode ouvir a voz dele? Através da sua palavra. Quando você abre a palavra de Deus, Deus é a boca de Deus falando contigo, irmão. Amém? Aqui, você quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia, Deus ele vai falar contigo. Quando você vem para o culto, meu irmão, Deus está falando com você. Quem está entendendo, diga amém. Eu vi a história de um pastor bastante interessante. O pastor estava no culto, o culto começou. Aí quando pensou que não, a irmãzinha vai, chegou uma visitante, com um monte de pessoas com ela. Ele olhou e viu aquela visitante e disse: oxe, visitante cheio de gente ao redor, deve ser uma pessoa muito importante. Essa pessoa vai, traz um bilhetinho para ele e diz: pastor, lá no bilhetinho tinha assim, ó: Deus tem uma palavra para a igreja, eu preciso dar essa palavra. Aí o pastor pegou o bilhete, ficou olhando, o pastor cantou, pregou, deu a bênção apostólica,
e correu lá para a porta para cumprimentar os irmãos que estavam saindo, né? Aí terminou o culto, foi lá para fora, quando estava cumprimentando os irmãos, aí chega a mulher: pastor, o senhor não sabe o que você fez nessa noite. Você não permitiu que o Espírito Santo falasse à sua igreja nessa noite. Ela queria uma oportunidade, né? Aí o pastor disse: não, irmão, peraí, Deus falou sim. Deus falou através da sua palavra, né? Teve os louvores, Deus falou através do louvor, Deus falou através da palavra. A senhora que não ouviu, mas Deus falou. Não, você não está entendendo, Deus queria me usar. Aí disse: entendi agora o que a senhora quis dizer, né? A senhora queria uma oportunidade para falar no microfone alguma coisa para a igreja, não é assim? Mas o Espírito Santo, não se preocupe, o Espírito Santo já falou, através dos louvores, através da palavra. Agora a senhora que não ouviu, ela saiu xingando o pastor brabo daquele lugar e foi embora. E aí o que a gente entende com isso? Que às vezes as pessoas querem falar aquilo que Deus não falou. E tem gente que ouve aquilo que Deus não falou também. Mas as Sagradas Escrituras, a palavra do Senhor, né, a unção do Espírito Santo que fala aos nossos corações, esta sim é a voz de Deus falando comigo e com você. Amém? Quantos creem que Deus falou nessa noite? Diga amém. Você tem que crer, pois a palavra de Deus e a boca de Deus falando contigo. Como é que a gente faz para usar a nossa fé e mover os montes da nossa vida? Ouvindo e ouvindo a palavra de Deus. Por quê? Porque a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve, mais você vai ter discernimento daquilo do que é de Deus e aquilo que não é de Deus, daquilo que é do céu e daquilo que é da terra, daquilo que é bom para a tua vida espiritual e aquilo que é mal para a tua vida espiritual, aquilo que é bom para a tua vida física e aquilo que é ruim para a tua vida física. Quando você para ouvir a voz de Deus, os montes vão se abalar, pois a palavra de Deus é tremenda e poderosa. Diga glória a Jesus. Não há monte que resista à voz do teu Deus, não há nada que fique nem pé diante da palavra do Senhor. Então, meu irmão, creia que através da tua fé os montes cairão, os montes romperão, sairão da tua frente e você vai vencer para a glória do nome dele. Diga glória a Jesus. Aplauda o nome do Senhor bem forte, igreja. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar em nome de Jesus. Fecha teus olhos aí no teu lugar e começa a orar em nome de Jesus. Pois eu creio, meu irmão, que através da tua fé, através da nossa fé, os montes cairão, os montes sumirão das nossas vidas e nós vamos vencer, vamos romper em fé para a glória do nome dele. Poderoso Deus, Pai, Senhor, em nome de Jesus eu oro em tua presença nessa noite, Pai, para que teu Espírito Santo ele venha operar, ele venha transformar, ele venha restaurar, ele venha alcançar, venha curar, venha libertar, venha fazer aquilo que o céu, Deus, está disposto a fazer na vida desse homem, na vida dessa mulher. Pai amado e querido, eu oro pela vida dessa criança, pela vida desse jovem, desse adolescente. Eu oro, ó Deus, pela vida dessa pessoa que nos assiste pela internet. Eu oro, ó Deus, pela vida daqueles que nos ouve também aqui na vizinhança, Deus, que o Espírito Santo de Deus vá lá ao encontro à vida de cada um deles e comece a fazer, Senhor, um mover sobrenatural. Comece a tirar, Senhor, do ouvido dessas pessoas, Senhor, esse tampão que tampa, Senhor, e que não permite que a voz do Senhor entre em seus ouvidos. Pai amado e querido, arranca toda a surdez espiritual, arranca toda a cegueira espiritual e coloca no coração de pedra desse povo, Deus, um coração de carne, que eles possam ouvir e entender a voz que vem desse lugar, pois essa voz não é minha, essa voz não é do obreiro, do diácono, a voz não é do levita, essa voz que ecoa nesse lugar é a voz que vem do céu. Então, Pai, começa a mover céus e terra ao favor do teu povo aqui nesse lugar, começa a mover, Senhor, montanhas, começa a libertar, a transformar, começa a dar novos caminhos, abrir portas, começa a restaurar,
restaurar, vai abençoando, vai curando. É o que nós oramos em nome de Jesus, é o que nós te agradecemos em nome de Jesus, porque nós temos a certeza da nossa vitória em Cristo Jesus. Por isso nós oramos, por isso nós te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E quem crê diga amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Aumente a tua fé e creia que os montes fugirão da tua vida. Pode sentar em nome de Jesus. Quantos estão abençoados, diga amém. Amém. Então, meu irmão, começa a partir de agora a usar mais a tua fé. Começa a partir de agora a usar mais esse instrumento poderoso, que é gratuito e que faz coisas poderosas acontecer na nossa vida, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, temos que ter fé. Olha para o teu irmão e diga assim: tenha fé, meu irmão. Fala para ele aí. Amém? Glória a Deus. Gente, nós vamos já encerrar. Mas antes, eu já quero perguntar se tem algum testemunho. Se tiver, já prepara aí para contar em nome de Jesus. E enquanto isso, eu vou dar alguns avisos rapidinho. E vamos já ofertar e dizimar a casa do tesouro. Irmãos, dia 12, que dia? O meu dia, o dia das crianças. Viu, Samuel? Samuel, dia 12 é meu dia, dia das crianças. Meu dia, o dia de Vinícius, né, Vinícius? É o dia das crianças. E a gente vai estar em uma viagem para Natal. A irmã Raimundinha me perguntou: pastor, essas camisas que nós estamos comprando é para a viagem? Não, não é para a viagem. Se chegar antes da viagem, você usa. Se não chegar, não é para a viagem. Essas camisas, essas camisas é para o projeto de vida 2024, que começa na primeira semana de novembro. Então as camisas não tem nada a ver com a viagem. Amém? Entendeu? A viagem custa R$25 e nós fechamos com um carro pequeno de 17 lugares, porque não tinha pessoas para ir naquele grande de 27. E eu não tenho como pagar o de 27 esse ano, que veio mais caro do que o ano passado, R$200 a mais, bem dizer, e eu não tenho como manter. Então, vamos no pequeno, vamos lotar as 17 pessoas em nome de Jesus, e vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? Os 25 é para a viagem do ônibus. Os 27 é para a camisa do projeto de vida. Amém? E o envelope que vocês pegaram da construção, o pastor tinha colocado lá, ele deu, não foi o valor. E aí, se for naquele valor que ele deu e vocês pegaram o envelope, vai ser bênção. Nós vamos já passar esse piso para a glória do Senhor. A gente vai dar metade, a outra metade a gente vai parcelar. E a gente, coisa parcelada. E aí, a gente vai trazer o envelope e levar de volta. Quem já trouxe o envelope, já levou de volta também. Por quê? Porque quando você puder, você vai e traz. Traz 10, traz 20, traz 5, vai trazendo. Viu aí, todo mês, se você quiser dar mais, você dá mais. E você vai trazendo, que a gente vai passar esse piso. E eu creio que daqui para o final do ano, nós vamos passar completo. Diga amém. Eu fui lá na loja hoje, a gente viu o valor do piso aqui de cima, deu mais ou menos 600, 700 reais de piso, fora a argamassa. Só aqui de cima, viu? Fora de baixo.
Calculando de baixo, pelo preço que tinha lá, vai dar uns 3.500 só de piso. Só de piso. Sem rejunto, sem nada. E aí, meu irmão, nós temos que ter fé. Diga aqui, diz assim, Daniel, hoje não é dinheiro não para comprar. Não, nós temos que ter fé. Sabe por quê? Porque enquanto a gente tem fé, Deus vai quebrantando o coração de pessoas de outros lugares para abençoar a nossa obra aqui. Amém? Deus já usou uma jovem hoje, e ela disse, pastor, como é que está a construção? Nunca mais ela tinha perguntado. Pastor, como é que está a construção? Irmã, nós começamos agora a se mover para o piso. E ela disse, eu quero abençoar o piso. Diga glória a Jesus. E ela nem é nem da igreja, mas disse, eu quero abençoar o piso. Então assim, vamos orando, Deus vai abençoando, Deus vai movendo lá em cima, a gente vai se movendo aqui embaixo, e nós vamos passar esse piso para a glória do Senhor. Se a gente quiser trazer o de cima, a gente traz. Traz o de cima, faz o de cima, não vai dar para tudo, mas a gente fica devendo uma parte, a gente passa o de cima. Vamos lá, vamos orar. Se Deus nos der mais um pouquinho, a gente já compra todo e já fica devendo por mês para Ele, né? E vai dar certinho. Vamos entrar em oração. Ora na tua casa também, Senhor, abençoa a minha vida financeira, porque Ele vai te abençoar também. Senhor, envia anjos para abençoar a tua obra lá, que Ele vai enviar também. Vamos orar todos juntos. Nesse propósito, a gente vai ver essa igreja com o piso passado para a glória do nome dEle. Amém? Já tem testemunhos, viu? Tem testemunhos. Se a gente for contar, a gente não pode contar nomes, mas tem testemunho. Igual o pai falou hoje, disse assim, que uma pessoa, né, falou que até ajudaria o piso, né? Não sabia com quanto, mas ajudaria. Uma pessoa que, se a gente voltar lá atrás, era uma pessoa que jamais iria ajudar, mas que já abriu a boca e falou que iria ajudar. Então, é Deus trabalhando. Amém? Então, vamos entrar em oração e Deus vai fazer o sobrenatural dele acontecer nesse piso, em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar pela vida de cada um que já abençoou, que vai abençoar. Eu trouxe, né, meu envelope domingo, já devolvi, mas eu vou pegar de novo, vou ficar sempre, eu acho que todos os domingos eu vou estar trazendo o envelope da construção. Por quê? Porque a gente precisa também ajudar os pedreiros que vão estar. Quem me prometeu passar o piso foi um pedreiro de Natal. Ele deixa o piso comigo. E aí vamos ver se a gente traz ele, né? Para ele passar esse piso. Então vamos orar e Deus vai fazer. Levanta a tua mão para o céu. Você que trouxe, você que não trouxe. E vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai. Senhor, em nome de Jesus eu oro. Pela vida de cada dizimista, pela vida de cada ofertante. Cada pessoa que está, Senhor, abençoando a tua obra também. Na oferta do piso. Que o Senhor faça prosperar, multiplica poderosamente a vida de cada um deles. Não permite que nada venha faltar, mas que pelo contrário, que venha estar sempre em abundância. Nós repreendemos, Senhor, tudo aquilo que vem para roubar ou atrapalhar a vida financeira do teu povo. Mas que pelo contrário, que o Senhor venha quebrar todo o mal, destruir, para não permitir que nada venha atrapalhar a vida financeira do teu povo. Abençoa aqueles que estão nos ajudando lá de fora, de longe, mas que o Senhor vá lá também, encontre a vida deles e possa abençoar e prosperar poderosamente. É o que nós oramos, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.